Disse confiantemente que entraria na casa do mafioso disfarçada de empregada. Mas os policiais na delegacia apenas riram disso. Eu recentemente me graduei na academia de polícia e pensei que graças ao meu diploma vermelho seria colocada nas mais difíceis investigações. Mas tudo o que fiz no pelotão foi correr para comprar rosquinhas para a polícia. No entanto, hoje o delegado contou sobre o roubo de um colar de diamantes no qual o principal criminoso da cidade estava envolvido. E eu imediatamente decidi mostrar para aqueles caras velhos quem era melhor aqui. Esse caso seria meu. Os policiais continuaram rindo de mim, mas o delegado pensou sobre isso. Eu era nova para a cidade, o que significava que a máfia não sabia sobre mim. E ele me deu trabalho! Todos ficaram chocados e eu fiquei feliz. Era essa a minha chance de provar a mim mesma. Eu estava esperando por isso há muito tempo. Na delegacia, me foi entregue um walkie-talkie e um pingente com uma câmera embutida. Uma hora depois, eu estava bem na casa. Fui recebida por um segurança que me olhou com desconfiança e me conduziu até o chefe, o Sr. Batista. Eu podia sentir o suor frio brotando nas minhas costas. Nosso principal suspeito estava em pé, bem na minha frente. Mesmo tendo referências falsas, eu ainda estava com medo que eu poderia ser descoberta. O mafioso encarou meu colar por um longo tempo. Se tivesse visto a câmera, eu estava ferrada. Meu coração estava pulando como um louco. Mas tudo o que o Batista disse era que isso combinava com meu lindo rosto e que estava disposto a me contratar. Ele imediatamente decidiu fazer um mini tour comigo pela casa. Mas assim que eu cheguei no escritório dele, o mafioso disse que era estritamente proibido entrar ali. Só ele tinha chaves. O que ele estava escondendo? À noite, enquanto todos estavam dormindo, eu rastejei para o quarto do mafioso e cuidadosamente abri a porta. Mas ela de repente rangeu. Droga! Torci para que ninguém tivesse ouvido. Eu espiei cuidadosamente dentro do quarto. Batista estava roncando na cama dele. Eu rastejei cuidadosamente para a mesa ao lado da cama e corri minha mão por ela. Aqui estavam elas, as chaves! Eu segurei elas fortemente. De repente a mão do mafioso se aproximou de mim. Eu já tinha dito adeus à minha vida. Mas então eu percebi um fio. As chaves estavam ligadas ao punho do Batista. E se ele acordou? Os segundos se arrastaram insuportavelmente. E então o ronco começou de novo. Eu suspirei e cuidadosamente desenganchei as chaves da mão dele. Eu estava andando para fora do quarto na escuridão total quando o guarda de repente apareceu no corredor. Ele estava vindo na minha direção. Rapidamente me escondi atrás de um canto, torcendo para que não fosse percebida. Mas então o guarda desceu as escadas, acabou tudo bem. Eu imediatamente corri para o escritório e abri a porta. Entrei. Eu liguei a lanterna e olhei em volta. Nada em comum. De repente a sala foi tomada pelo rangido da porta. Alguém estava parado na entrada, mas eu não conseguia ver seu rosto por causa da escuridão. Então ele começou a vir até mim. Não me disseram na academia o que fazer se você fosse pego no flagra na casa de um mafioso. Então ele de repente disse meu nome e me abraçou. Ei, o que está acontecendo? O que foi, princesa? Não me reconhece? Ele sorriu. Eu podia ver ele de perto agora. Era o Sam, meu crush do colegial. Antes da graduação, ele de repente voou para o exterior sem me avisar. E então eu fiquei muito magoada na época. Sam me perguntou gentilmente o que eu estava fazendo ali. Uma vez que eu me graduei na academia de polícia, não na escola de empregada. Fiquei tensa. E se ele fosse o agente do mafioso? Mas Sam disse que ele sabia que eu era uma policial. Como? Mas ele continuou. Sam disse que ele podia finalmente explicar tudo pra mim. Ele disse que ele deixou o país porque seus pais mandaram. Mandaram? Ele não podia dizer não? Sam hesitou por um momento, então admitiu que seu pai era o cabeça da máfia. E que ele simplesmente não podia contrariá-lo. Era perigoso discordar dele. O filho do mafioso. Eu fiquei sem palavras. Sam continuou. Ele estava cansado das ordens do pai dele. Ele queria viver uma vida normal. É por isso que ele queria me ajudar a prender seu pai. Então houve passos e Sam disse que nós devíamos sair. Nós iríamos conversar amanhã. Não pude dormir a noite toda e pensei sobre o Sam. Depois da partida dele, eu não consegui superar isso por um bom tempo. E imaginava como seria nosso primeiro encontro. Era inacreditável que isso aconteceu sob tais circunstâncias. De manhã, eu acordei com a chamada do delegado. Através da câmera no colar, eles ouviram nossa conversa com Sam. O delegado disse que o romance estava atrapalhando, ele queria me suspender. Droga! Mas Sam e eu não havíamos tido nada um com o outro há muito tempo. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. Por favor, me dê uma chance. O delegado suspirou fortemente. Certo, um deslize e eu seria entregadora de donuts para os policiais para sempre. No dia seguinte, eu estava limpando o hall de entrada da casa quando o Sam passou por mim e entregou uma caixa do meu doce favorito. Fiquei tocada, mas ele de repente perguntou se eu estava ocupada no final de semana. Sam, eu definitivamente não estou pronta para isso agora, mas vou tentar fazer alguma coisa. Descobrir onde o pai do Sam pode ter escondido aquele cordão. Sam pensou sobre isso, mas disse que havia um cofre no escritório do pai dele. Só estava escondido atrás de uma das pinturas. Nós imediatamente fomos para o escritório. O guarda estava em pé lá. Inferno. Eu estava assustada, mas lembrei a mim mesma. Você tem um diploma vermelho da academia de polícia, você pode fazer qualquer coisa. Então eu fui até o guarda e falei pra ele que precisava limpar o escritório. Mas ele apenas me deu um olhar de desprezo e me disse: cai fora.
Inferno, e o que eu devo fazer? E de repente Sam, que não sabia nada sobre truques de polícia, abordou o guarda. Ele iria nos arruinar. Mas Sam começou falando sobre futebol enquanto me puxava em direção à porta. O guarda estava tão entendido na conversa que ele nem sequer me notou. Eu deslizei para dentro com cautela. O cofre estava de fato atrás da pintura. Tudo que eu tinha que fazer era lembrar as instruções para arrombar, mas na prática era mais complicado. Enquanto escava os números repetidamente, já estava desesperada. Mas a luz verde finalmente acendeu! Funcionou! Com as mãos tremendo, eu puxei a caixa veludada para fora do cofre e não pude acreditar no que vi. Lá dentro estava o colar! Então o Sam veio correndo até mim. Ele gritou que seu pai estava vindo para o escritório e precisávamos correr rápido. As pegadas pesadas do mafioso já podiam ser ouvidas nas escadas. Então o Sam abriu a janela e me disse para pular. Eu derrubei o colar com a surpresa, mas era muito tarde. Nós pulamos para fora. Isso era um completo fracasso. Através da câmera do pingente, o delegado viu como estraguei tudo. Agora eu iria levar donuts e café para os policiais pelo resto da minha vida. Eu não era uma policial, eu era uma menina de recados que falhou na mais importante investigação da sua carreira. Nós nos aterrissamos muito bem e eu comecei a chorar. Sam começou a me acalmar. Ele foi tão sincero, como se fosse na escola, quando caí na educação física. Nós nos escondemos no pátio. Aparentemente, todos na casa já estavam nos procurando. Logo houve uma comoção no estacionamento. Olhamos na esquina, o mafioso estava entrando no carro e nas mãos ele segurava aquela caixa de veludo. Achamos que ele queria esconder isso por aí. Precisávamos alcançar ele antes que o Batista o escondesse. Sam, você vai me ajudar, certo? Então Sam me olhou nos olhos, dizendo que estava disposto a correr o risco, mas com uma condição. Se tudo der certo, vou ao encontro com ele. Não havia tempo para pensar. Sim, Sam. Vou sair com você, apenas faça alguma coisa. Em alguns minutos, estávamos perseguindo o carro do mafioso. Meu coração estava batendo forte. Às vezes parecia que tínhamos perdido eles. Mas Sam era bom em manobras, continuamos a perseguição. Eles pararam em um prédio em ruínas e entraram. Sam e eu seguimos em silêncio. Agachada nos escombros, apontei a câmera do pingente para o mafioso. Então ele tirou um colar da sua mala. Minha garganta estava seca de tanto esforço. Isso não! No mesmo instante, uma mão forte de um dos guardas agarrou meu ombro. Nós fomos levados para o mafioso. O Batista riu da expressão de espanto no rosto do Sam e no meu. Ele disse que era um teste para o filho dele. Eu era suspeita desde o primeiro momento. Eu tinha que salvar Sam e eu de algum modo. Procurei o walkie-talkie no bolso para dar as coordenadas ao delegado. Mas o segurança percebeu. Ele tirou o walkie-talkie do meu bolso e jogou contra a parede. O mafioso disse para ele fazer o mesmo com a gente. Era o fim. Minha não tão longa vida passou diante dos meus olhos. Eu não quero morrer. Mas de repente um megafone foi ouvido ao longe. Todo mundo parado. Polícia! Eu vi o delegado entre os policiais. Como eu fiquei feliz. Quando ele veio até mim, eu perguntei: o walkie-talkie funcionou? E ele disse que estava preocupado comigo e assistiu ao vídeo do pingente durante toda a perseguição. Então ele sabia para onde nós estávamos indo. Agradeci-lhe sinceramente. Em retribuição, ele me elogiou e disse pensativo que eu lembrava a filha dele. Eu era persistente, mas precisava ser vigiada. Algumas semanas depois, o mafioso foi levado a julgamento. Quando o júri deu o veredito, houve uma salva de palmas. Levei um tempo para perceber que elas foram para mim. Provei a todos que sou uma policial de verdade. De repente, eu notei o Sam. Ele veio até mim e me lembrou do nosso acordo. Uau, por causa do que aconteceu, esqueci a data, mas concordei contentemente. Afinal, foi o Sam que me ajudou a conseguir. Passei a noite inteira escolhendo uma roupa que nem na época da escola. Por que eu estava tão animada? Eu nunca tinha esquecido o Sam todos esses anos. Estávamos sentados em sua casa quando de repente ele tirou uma caixa de veludo debaixo do assento. Sam me comprou um presente. Ele abriu a caixa, mas havia o mesmo colar de diamantes. O que estava acontecendo? Isso deveria estar na delegacia. Sam disse que ele nunca deixaria os policiais estúpidos levarem o colar. E agora a polícia tinha um colar falso. Revelou-se que ele queria há muito tempo tomar o trono do chefe da máfia. Mas seu pai não cedeu. Então eu apareci e o ajudei. Com um sorriso, ele disse que agora eu seria sua rainha. Eu estava congelada, não pode ser, então ele me usou. Sam de repente me agarrou e mostrou os dentes. Ele rosnou que tínhamos terminado uma vez, mas não aconteceria novamente. Tentei me afastar, mas se era mais forte, eu deveria fazer o jogo dele. Forcei um sorriso e disse que ser uma rainha não era tão ruim. Naquele momento, peguei o colar da mão dele. Sam foi pego de surpresa e ficou sem ação. Quebrei a janela e pulei pra rua. Eu machuquei feio minha perna e era insuportavelmente doloroso andar. Mas eu sabia que não podia parar. Sam iria me perseguir. Com minhas últimas forças, entrei no meu carro e pisei no acelerador.
Eu ainda não conseguia acreditar que o desgraçado tinha me traído. Eu dirigi por um longo tempo sem olhar para trás e depois saí da estrada e entrei na floresta. Com as mãos trêmulas, liguei para o delegado e imediatamente contei sobre o colar, mas ele me interrompeu. Eles não tinham nada contra o Sam. Ninguém acreditaria em mim. Como pode ser isso? A emoção tornava difícil respirar. Eu coloquei minha mão no meu peito. Isso mesmo, um pingente! Depois de concluir a investigação, esqueci de tirar ele. E a câmera estava gravando todo esse tempo. Eu liguei o motor abruptamente. Tudo que eu precisava fazer era chegar na delegacia. E como essa história acabou? Um dos alunos me perguntou. Bem, graças a esse caso, agora eu sou uma das detetives-chefes da polícia. Tenho dezenas de investigações de alto nível resolvidas por mim mesma. Os alunos da academia de polícia olharam para mim com muita admiração. E então alguém dos fundos perguntou baixinho qual seria o principal conselho que eu daria para o futuro. Pensei um pouco sobre isso, mas respondi firme. Depois dessa investigação, sei com certeza que você precisa acreditar no seu sonho e ir até o fim, apesar de todos os obstáculos, e aí tudo vai dar certo. Essa cantina da faculdade é alucinante, eu enchi a bandeja inteira. Me virei pra sair, mas me esbarrei com alguém. Não acredito. Judy Harrison. Ela quem colocou meu pai na cadeia. As bandejas caíram no chão. Tudo começou quando naquela manhã minha mãe decidiu me deixar na minha primeira aula da faculdade. No caminho, de repente, a canção favorita do papai começou a tocar. Eu estava tão triste que ele não estava com a gente. Eu queria visitá-lo, mas mamãe era contra e disse que não tinha perdoado ainda. Você tá falando sério? Não tem nada pra perdoar. Ela sempre foi muito dura com papai. Ressentida, eu bati a porta do carro e fui andando pra faculdade. Eu pensei como minha mãe não me entendia. Meu pai compartilhava todos os hobbies comigo, incluindo meu amor pela tecnologia. E ele é a razão pela qual entrei na faculdade. Mas há 3 anos, papai estava apodrecendo na prisão por nada. E tudo por causa dessa Judy Harrison. Ela acusou meu pai de molestá-la. Papai negou tudo. Claro, ele nunca faria isso. Ela tinha armado pra cima dele. Mas o júri não acreditou. Mas acreditaram no rosto de lágrimas de Judy. E agora meu pai vai passar 10 anos atrás das grades. Como aceitar isso? Todos esses anos eu ansiava por justiça. Então, eu estava em pé na frente de Judy, na cantina. O choque fez as palavras prenderem na minha garganta e eu corri pro corredor. Charlie, meu melhor amigo, me alcançou e eu contei tudo, quase incapaz de conter minha raiva. Eu tava com raiva de mim mesma por não ter contado a Harrison tudo de imediato. Mas eu percebi que era melhor, eu não acho que ela me reconheceu, então é minha chance de fazer ela dizer tudo à polícia. Até o final do dia, eu tinha um plano em mente para conseguir isso de Judy. Primeiro, Charlie ia dar em cima dela e ganhar a confiança, e depois chamar para um lugar isolado. Lá ela iria dizer toda a verdade. Um canteiro de obras abandonado nas proximidades era perfeito. Charlie se recusou, então eu tive que forçar ele. Sua mãe rigorosa ainda não sabia como motociclistas roubaram dinheiro dele. De quem eram os cigarros que ela achou embaixo do sofá? Eu cobria pro Charlie o tempo todo. O que ele fez pra mim? Após esses argumentos, Charlie desistiu. E aí sim, o jogo começou. Nós concordamos que ele iria tentar fazer Judy falar. Ele iria se sentar e pedir ajuda com a lição de casa. Eu precisava dele para buscá-la e chamar para um encontro. No entanto, Harrison só explicou as tarefas a ele e foi embora. Então, eu disse a Charlie para mudar um pouco suas táticas, para contar histórias mais pessoais, para se relacionar com ela. E funcionou. Eles estavam cada vez mais próximos, mas Judy não aceitava encontros, então tivemos de arriscar. Charlie subiu até ela no quarto andar com um enorme buquê e pediu para dar uma chance, caso contrário ele iria assaltar. Nesse ponto, Harrison não resistiu e concordou em ir com Charlie para o local assistir o pôr do sol. Sim, durante 2 meses, enquanto Charlie estava próximo de Judy, eu trabalhava através de cada ponto do plano e completamente desisti de estudar. Em paralelo, eu colecionava os adereços necessários para a construção abandonada. Eu comprei um alto-falante, imprimi fotos da investigação e fiz uma verdadeira prisão fora do prédio abandonado. Demorou muito tempo para instalar alto-falantes e câmeras em todo o canteiro de obras, mas meu pai me ensinou como lidar com a tecnologia. Liguei para Charlie no dia anterior e discutimos os detalhes, e ele disse que estaria lá se algo acontecesse.
Eu podia jurar que Judy Harrison iria se lembrar desse encontro pro resto da sua vida. Quando chegaram, eu já estava na cabine da escavadeira, onde meu laptop estava recebendo imagens de todas as câmeras no local da construção. Eu estava dirigindo esse show. Charlie empurrou Judy para dentro, trancou a porta e desapareceu. Charlie, o que está acontecendo? Foi tudo o que conseguiu dizer. Agora você vai descobrir. Dei instruções pelo alto-falante na voz distorcida de Warden enquanto observava da sala de controle. Judge Harrison, o salão da verdade está esperando por você. Ela pulou de surpresa. Harrison se lançou para a porta de ferro, mas estava trancada, é claro. Ela se afastou e correu pelo corredor. Judy olhou confusa em volta. Fotos de prisioneiros surrados foram colocadas nas paredes e gritos terríveis estavam vindo dos alto-falantes. Em paralelo, realizei um interrogatório sobre os acontecimentos da noite, mas ela não respondeu. Apenas cambaleou em silêncio, uma careta de medo em seu rosto. Então ela alcançou o clímax, a prisão. Era uma sala decorada com caveiras e uma caixa de madeira estava sozinha no centro. Você foi julgada de difamação contra Harry Chapman. Eu concluí. E agora você será punida como merece. Vá para a caixa agora. Em seguida, a grade atrás dela bateu e a sala encheu de luz vermelho sangue. Harrison empalideceu. Por favor, deixe-me sair. Ela gritou. Eu sou claustrofóbica. Fiquei em silêncio por alguns minutos enquanto Harrison urrava. Finalmente ela foi para a caixa e tirou o uniforme da prisão com uma tag nele. Você vai pagar 10 anos. Nesse tempo eu tinha descido do meu esconderijo e fui para Judy. Eu sou filha de Henry Chapman e você mentiu sobre ele e agora você não vai sair daqui até que concorde em dizer isso para a polícia. Harrison de repente começou a engasgar e ela ficou branca e desmaiou. Cara, não podia ser pior. Eu tava furiosa, mas eu não queria que ela morresse aqui. Eu tinha literalmente que ajudar ela e arrastá-la pelo corredor. E com um movimento hábil, ela pegou o rádio de mim e me empurrou de lado com toda a sua força. Eu apenas peguei um vislumbre de Judy para puxar a alavanca com um sorriso malicioso. Uma enorme bola e uma corrente passou zunindo por mim e derrubou as paredes. O piso quebrou e eu caí em algum lugar. Que tipo de brincadeira é essa? Caí em sacos macios e houve um farfalhar e chiados em torno de mim. Ai, meu Deus, ratos! Era inútil pedir ajuda, Charlie estava na outra ala. Então eu ouvi Harrison gritar que ela sabia de tudo. Judy sabia do nosso plano de alguma forma. Agora é minha vez, ela sussurrou sarcasticamente. Que otária! Como que eu caí nesses truques dela? Imagine voltar de uma festa com seu irmão. Harrison sussurrou ameaçadoramente. Você deve estar pensando... Que irmão eu tô falando? Bom, você não tem um, mas eu tenho. Mas precisamente, o que resta dele? A voz de Judy quebrou e eu me senti mal. Então, é tarde da noite. Vocês dois vão juntos e em seguida um carro bate em nós. De repente eu estava cega por um flash brilhante. Os holofotes me acertaram bem no rosto. Um motorista bêbado bate no seu irmão a toda velocidade. Fred estava na UTI e os médicos lutaram por sua vida durante vários dias. E então disseram que ele nunca mais voltaria ao normal. Meu irmão teve que esquecer sua vida de atleta, disse Judy com dor. Eu quero te mostrar algo. Harrison se aproximou de mim e me entregou uma foto. Ela mostrou um Jeep preto com uma placa ABC 4530. Oh meu Deus, é o papai! Eu não resisti e eu comecei a chorar. A polícia não acreditou em mim, Harrison continuou. Ele saiu e encontrou pessoas que supostamente viram seu carro em outro lugar e a foto foi reconhecida como falsa. Então decidi resolver eu mesma. Ela tirou uma foto escondida do papai enquanto ele estava sozinho e fez montagens dele com ela. Dessa vez os policiais acreditaram porque ela conseguiu enganar todos. O tempo parecia ter parado. Harrison não disse nada, mas eu só tava ali segurando a foto. Você tá mentindo! Eu gritei e me lancei nela. Ia ter uma luta, mas Charlie veio correndo.
e me puxou pra longe. Acabou que ele tinha suspeitado que algo estava errado, mas não conseguiu passar pelos escombros. Ele pediu pra que eu me acalmasse. Até parece. É melhor esse hipócrita não entrar na minha briga. Harrison olhou pra mim, então se virou e saiu sem dizer uma palavra. Eu não tava esperando isso. Eu fui pra prisão logo após esse canteiro de obras condenado. Eu disse ao meu pai o que eu ouvi palavra por palavra e esperei ansiosamente por sua resposta. Vamos, me diga. Mas ele ficou em silêncio, de cabeça baixa. Então, aconteceu assim. Minha visão ficou escura e eu tava esperando meu pai refutar tudo. Mas tudo que ele disse foi que tinha sido um período difícil em sua vida. Como ele pôde me enganar? Eu não me lembro como saí ou quanto tempo eu vaguei pelas ruas. Eu odiava todos. Decidi não ir pra casa e fui para o canteiro de obras e fiquei lá até o anoitecer. E aí ela me encontrou. Judy. Ela disse que estava apenas tentando conseguir justiça. Claro, eu devolvi o favor. Eu senti pena por seu irmão, mas eu não sabia como ajudar. Mas depois da conversa, nos sentimos melhor. No dia seguinte, eu procurei por Charlie. No entanto, tive que ir imediatamente para o diretor. Acabou que eu falhei em algumas matérias e, nesse ritmo, eu poderia perder a bolsa. Eu estava tão envergonhada que, por causa dessa vingança estúpida, eu desisti dos meus estudos. Também me senti culpada por Charlie. Notei que ele gostou de Harrison, mas ele estava dividido. Bem, eu disse a ele que, já que eu estava bem com Judy e estávamos em paz, eu não ligava que ele desse em cima dela. Eu percebi o quão importante é ser capaz de perdoar, especialmente se você é amado. Sim, não é fácil pra mim aceitar mentiras do meu pai, mas eu tenho que encontrá-lo novamente e tentar fazer a coisa certa. E eu preciso explicar tudo isso pra minha mãe. Talvez agora ela possa perdoá-lo. Afinal, ele só tem a nós agora. Eu sou uma médium. Meu dom é curar com as minhas mãos. Mas dessa vez esse cliente era especial. Seu nome é Bill White. Ele queria se livrar das memórias que o perturbavam muito. Eu toquei nele. Mas do nada tudo ficou escuro. Naquele momento, uma estranha visão apareceu para mim. Alguém está se aproximando da minha mãe. Ela corre para as escadas querendo descer. E então, eu vi que minha mãe estava deitada nos degraus inconsciente. E lá em cima estava Bill White, meu cliente. A visão acabou com um flash brilhante. E eu fiquei cega. Em pânico, eu chamei por ele. Mas tudo que eu ouvi foi a porta batendo. Ele fugiu. Eu estava apavorada. Estava um breu e eu não conseguia nem mesmo distinguir o contorno dos objetos. E a última coisa que eu ouvi foi o assassinato da minha mãe. O que aconteceu? Todo mundo na cidade sabia que eu podia curar, mas eu nunca havia tido uma visão. Eu só ajudava as pessoas a se livrarem da dor delas. Só isso. Embora eu não tenha me livrado da minha própria dor por anos, isso era diferente. Desde que me lembro, eu tenho sido atormentada pela pergunta: quem é o responsável pela morte da minha mãe? Aconteceu quando eu tinha 6 anos. Me lembro apenas vagamente de estar chorando no corpo da minha mãe e então um policial me levar para o orfanato. Após uns anos morando no orfanato, eu percebi que tinha um dom. No começo curei crianças no orfanato e depois da formatura me deram um apartamento. Eu recebia pacientes lá. Aqueles que estavam em recuperação contavam uns aos outros a meu respeito e as pessoas começaram a vir até mim de toda a cidade. Aparentemente, Bill White veio até mim da mesma forma e parece que na nossa sessão descobri a habilidade de ver o passado. Talvez Bill soubesse algo sobre o assassinato da minha mãe. Eu estava tentando descobrir como encontrar ele. Tudo que eu me lembrava dele era uma pinta no lábio superior exatamente como a minha. Então, pensei no Matt, o policial que eu ajudei com uma terrível enxaqueca. Eu deveria ligar para ele. Mas era muito difícil caminhar pelo tato. Eu estava o tempo todo derrubando alguma coisa ou batendo na quina dos móveis. Tudo estava escuro. Finalmente, eu encontrei meu celular pelo tato e fui para os contatos da memória. Eu comecei a ligar para todo mundo e finalmente ouvi a voz do Matt no celular. Deu certo! Eu contei para ele sobre o estranho cliente e a minha visão da morte da minha mãe. Mas Matt disse que ele estava suspenso do serviço e não estava mais envolvido em investigações. Naquele momento, todas as minhas esperanças foram frustradas. Eu não tinha mais ninguém para quem recorrer. 1 hora se passou, 2, e de repente, Matt me liga de volta. Ele disse que tinha pensado melhor e estava pronto para ajudar. E ele tinha seus motivos. Matt disse que quando ele estava trabalhando como detetive, a esposa dele foi morta. Ele tentou encontrar o culpado por conta própria, coletou evidências e encontrou o endereço da pessoa.
Mas no final, ele não teve tempo para prendê-lo. O assassino cometeu suicídio. Depois disso, Matt não conseguiu mais fazer o trabalho como ele fazia antes e se aposentou. Todo assassino deve ser punido, finalizou Matt. 1 hora depois, ele estava na minha casa. Matt pediu meu laptop para invadir o banco de dados da polícia. Depois de uma longa busca, nós encontramos a rua onde Bill White morava. Matt estava tentando conseguir o número da casa, mas de repente o sistema nos bloqueou. Droga! Pelo menos tínhamos uma pista. À noite nós chegamos à periferia da cidade. Nós tivemos que procurar por White aqui. Nós fomos em todas as casas da rua. Ninguém ouviu falar do Bill. Nós já estávamos voltando. Então, Matt percebeu uma casa com as janelas fechadas com tábuas. Nós chegamos perto e subimos na varanda. E de repente eu me senti tonta. E me agarrei no corrimão. E a visão voltou para mim. Imagens vagas aparecendo e eu percebi que Bill White definitivamente estava aqui. Nós tínhamos que entrar na casa. Matt disse que havia uma patrulha pela área e se nós fôssemos pegos, seríamos presos por invasão. Mas eu disse que eu faria isso com ou sem ele. Eu entraria nessa casa. Matt respirou fundo e concordou. Com uma batida terrível, ele quebrou algumas tábuas na entrada da casa. E eu paralisei. E se alguém nos ouviu? Nós entramos rapidamente. Eu pedi para Matt ficar por perto enquanto eu lia a energia do White. Eu senti as paredes e os móveis restantes nos cômodos e esperava que outra visão viesse para mim. De repente, Matt para. Ele disse que lá tinha um retrato de parede. Tem um homem com uma garota. Ela parece com você. Matt riu. Ele tirou a foto da parede e eu peguei na mão. Outro flash, uma visão. Alguém me dando um brinquedo e... Então eu vi um carro chegando perto da casa com a sirene ligada. Vamos, Matt sussurrou para mim. E 1 segundo depois houve um barulho terrível quando os policiais entraram na casa. Eu hesitei, mas Matt agarrou meu braço. E nós corremos o mais rápido que conseguimos. Eu ouvi o policial vindo atrás de nós, mas no último instante Matt empurrou ele e saímos correndo da casa. Estava exausta. Mas Matt disse que nós não podíamos parar. Só quando nós estivéssemos longe o bastante ele chamaria um táxi. O caminho todo eu segurava a foto em minhas mãos, mas a visão não aparecia. Eu pedi para Matt me descrever o homem da foto. Maçãs do rosto grande, uma pinta nos lábios, Matt disse. Era Bill White. Eu lembrei que ele tinha a mesma pinta que eu. Eu pedi para o Matt levar a foto para a delegacia e descobrir alguma coisa sobre o White. Quem era essa menina? Talvez ela nos desse outra pista. Ele disse que ele não era bem-vindo na delegacia, mas ele tentaria fazer alguma coisa. Matt não atendeu o telefone no dia seguinte e só ligou no final da tarde. Aconteceu que ele foi detido e estava na delegacia. Ele foi entregue pelo mesmo policial que correu atrás de nós. Matt disse que só seria liberado sob fiança. Inferno. Foi eu quem o colocou no mesmo lugar onde ele costumava colocar criminosos. Eu tinha que ajudá-lo. Tateei o meu caminho até o armário onde guardo minhas economias e peguei todo o dinheiro que eu tinha. Eu torcia para que fosse o bastante. Com dificuldade, eu saí da casa e fui em direção dos carros na estrada. Eu nunca tinha pego uma carona às cegas antes. Finalmente, algum cara ficou com pena e aceitou me dar uma carona. Quando o Matt foi liberado, eu disse a ele que não poderia pedir ajuda dele mais. Se ele fosse detido novamente, ele poderia ser mandado para a prisão. Mas Matt disse que nós iríamos até o fim com isso, juntos. Ele jurou pela sua honra como policial que não voltaria atrás. Oh, Matt. Ele disse, além disso, que enquanto ele estava na delegacia, ele descobriu algo. O homem na foto era realmente Bill White. Matt hesitou um pouco. Respirou fundo e disse que Bill era meu pai. Não pode ser. Então a menina na foto com ele era eu? O ressentimento fervia dentro de mim. Como ele pôde me abandonar? Eu estava começando a pensar que Bill White tinha alguma coisa a ver com a morte da minha mãe. Por que mais ele iria fugir depois dela ser assassinada? Na manhã seguinte, nos dirigimos para um bairro pobre onde White poderia estar. Matt conversou com os mendigos, mas ninguém sabia de nada. Estávamos prestes a ir embora. Mas foi quando o maltrapilho disse que conhecia White. Por alguns dólares, ele iria falar para nós que o estranho White morou recentemente em um prédio abandonado. Então eu senti, ele estava certo. O White estava muito perto. Eu segui meus instintos. Matt e eu descemos para o porão de uma casa e o sentimento ficou mais forte. White estava aqui. Eu disse o nome dele e imediatamente ouvi passos rápidos. White decidiu fugir de novo. Polícia, parado!
Matt gritou e correu atrás do Bill. Matt rapidamente alcançou ele. Eu o ouvi empurrar Bill para o chão e então o clique das algemas. Bill respirava pesadamente e não estava mais lutando, então Matt começou o interrogatório. Matt admitiu que durante toda a sua vida ele foi atormentado pela consciência do que fez a sua esposa. Ele esperava que a médium pudesse ajudá-lo a se livrar da dor no coração. Mas eu me senti mal e ele estava com medo. Nós estávamos brigando. Eu empurrei minha esposa e ela caiu escada abaixo, White falou dolorosamente. Eu ainda me odeio por fugir, por deixar minha filha. Eu tentei encontrar ela, mas sem sucesso. Eu queria saber como ela está agora. White finalizou. Eu estava tremendo. Eu não conseguia falar, mas no final eu decidi. Bill, eu sou a menina que você deixou para trás. Eu sou sua filha. Houve um silêncio tenso um momento depois. Bill caiu em lágrimas e implorou por perdão. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto também, e eu percebi que não guardava rancor contra Bill, e de repente, eu recuperei minha visão. Inacreditável! Ver o mundo novamente era um milagre. E eu percebi que no momento que eu perdoei meu pai, minha doença tinha ido embora. É como se eu tivesse recebido uma segunda chance de fazer a coisa certa. Eu não sabia o que fazer depois. Matt estava esperando que eu chamasse a polícia porque meu pai tinha realmente matado minha mãe. Mas eu não estava com pressa para pegar meu telefone. Toda a minha vida eu quis punir o assassino. Mas eu quero agora